Oi pessoal, hoje eu vim trazer dicas atualizadas para organizar uma viagem para o Japão mais voltada para Gundam e Gunpla. Vamos lá! Então, em 2023 eu fui para o Japão, né? Eu fiz uma série de vídeos, inclusive eu fiz um vídeo para ajudar para quem quer planejar uma viagem para o Japão, né? Mais especificamente para Tóquio, voltada para Gundam, Gunpla e assuntos ali relacionados, né? E em 2024 eu fui de novo pro Japão, eu visitei as outras estátuas do Gundam e também fiz um vlog onde eu falei um pouco sobre a minha experiência. Sobre essa viagem de agora, que eu fiz entre abril e maio de 2025, eu já fiz um vídeo trazendo um vlog sobre a Osaka Expo 2025, né? Que é a exposição que está acontecendo lá onde tem a nova estátua do Gundam. Eu também fiz um vlog sobre o restante da minha viagem e fiz um correio Gunpla mostrando tudo que eu comprei. E agora eu tô trazendo esse vídeo com dicas atualizadas. Por que eu digo dicas atualizadas? Porque o vídeo que eu fiz de 2023, eu vou colocar um link para ele aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, eu vou colocar um card aqui. O vídeo de 2023, ele continua muito válido. Ele tem lá várias dicas que eu não vou repetir aqui, né? Então, dicas sobre a questão do passaporte, dicas sobre pesquisa de passagens aéreas, né? Sobre bagagem, sobre limite de compras, né? Que no caso continua o mesmo. Você pode trazer por pessoa $1.000 na bagagem numa viagem internacional sem ser taxado, né? Sem nenhuma taxação. Então, essas coisas estão todas naquele vídeo. Então, eu sugiro que se você não assistiu ou se você não lembra, reassista aquele vídeo porque ele vai ter bastante coisa que eu não vou repetir aqui. E aqui eu vou trazer coisas mais atualizadas, né? Valores atualizados principalmente e também algumas coisas que mudaram de lá para cá. Então, vamos lá. Quando eu fiz o vídeo em 2023, o Japão estava sofrendo uma falta de semicondutores, né, para fazer chips e tudo, e por conta disso, a emissão do Suica Card estava suspensa. Então você não conseguia. A única forma era o Welcome Suica, que era um cartão específico para turistas, para visitantes, com duração de apenas 30 dias. Esse cartão só era válido por 30 dias, enquanto um Suica Card normal é válido por pelo menos 10 anos, né? Então isso mudou. Agora, a partir de 2025, o Japão voltou a emitir o Suica Card, né? A JR, que é quem emite o Suica Card, voltou a emitir. Então você pode ir em diversas estações da JR por Tóquio e emitir um Suica Card. Lembrando que vale a dica que eu dei naquele vídeo. Se você tem um celular iPhone, você pode criar um Suica Card virtual na Apple Wallet, né, sem precisar ter o cartão físico. Então você não precisa do cartão físico se você tem um iPhone. Se você tem um Android como eu, aí você precisa do cartão físico. Na época, em 2023, eu usei um Suica Card. Em 2024, como eu viajei primeiro para Fukuoka, que fica em outra região do Japão, eles ainda estavam emitindo cartão físico, que lá em Fukuoka chama Nimoka, o cartão. Diversas regiões do Japão têm seus próprios cartões IC, né, os IC Cards. O Suica Card é o cartão principal da região de Tóquio, mas você tem, por exemplo, em Osaka tem o Icoka, né, ou Ikoka, que é o cartão de lá. Tem o Nimoka em Fukuoka e por aí vai. Então, cada região tem o seu. Então, como normalmente as pessoas vão para Tóquio, começam em Tóquio, você pode emitir o Suica Card agora físico. Ou, se você tiver um iPhone, emitir ele virtual. Outra coisa que mudou, ou que talvez eu não sabia quando eu fui em 2023, é que na Gundam Base de Tóquio, que fica ali junto da estátua do Unicorn, eu falei que você não pode fazer tax-free. E é verdade, normalmente a Gundam Base não faz tax-free. A maioria das lojas no Japão, então, por exemplo, a Surugaya, a Yamada, a Bic Camera, a Yodobashi, elas fazem o tax-free na hora no caixa. Então eles descontam o valor do imposto. Então se o kit custa 10.000 ien, ele vai ficar 11.000 ien com o imposto, 10%. Na hora eles vão te cobrar só 10.000, porque ele lê o seu passaporte, tudo, e ele já te dá o desconto. Em algumas lojas, em alguns casos, você tem que fazer o seu próprio tax-free. Então, isso eu já tinha experimentado em 2024, lá em Fukuoka, no shopping, né, no Lalaport, onde fica a estátua do Gundam. Lá você tem um balcão de tax-free. No shopping mesmo, você vai lá, eles te orientam, você baixa um aplicativo do governo japonês. Com esse aplicativo você cadastra seus dados, escaneia seu passaporte, tem que escanear o seu visto. Cada vez que você entra no Japão, você vai receber uma etiquetinha no seu passaporte com o visto, né?
Lembrando que, por enquanto, o brasileiro está isento de visto, não precisa de visto para viajar para o Japão. Essa isenção é válida até 2026, acho que até setembro. Então vamos ficar de olho se o governo japonês vai estender essa isenção. Só um detalhe, né? Então você faz isso e você lê o cupomzinho e você consegue ali. Normalmente você vai nesse balcão, eles te ajudam, validam esse seu tax free e você recebe o valor do imposto que você pagou da hora lá na loja, recebe de volta. Você tem algumas formas de receber. A minha esposa sempre concentrou no passaporte dela para ficar mais fácil, então ela tem o aplicativo no celular dela, então eu tô mostrando uns prints aí do celular dela do aplicativo que eu consegui mostrar para vocês, né? E aí ela recebe. A opção que ela escolheu é receber pelo PayPal esse crédito de volta no cartão dela, então você consegue recuperar. E eu descobri que lá no Diver City, que é o shopping onde fica a Gundam Base, onde fica o Unicorn, você também tem isso. Então ele fica ali no segundo andar, que é o mesmo andar onde fica a estátua do Unicorn. Então se você estiver olhando para a estátua do Unicorn, olhando para a entrada do Diver City, você entrando nessa entrada que fica junto da estátua, você está na praça de alimentação. Para a esquerda fica esse balcão, né? E ali você vai lá, você leva então a sacola com o produto que você comprou, o cupom, a espécie de cupom fiscal, né? Que na verdade é o recibinho que a loja te deu, a Gundam Base te deu. E aí eles vão escanear esse cupom, o visto do seu passaporte, a pessoa ali do atendimento, né? No nosso caso foi uma menina, ela pediu para olhar o produto, ela olhou o produto, conferiu e deu desconto ali e liberou esse desconto no seu aplicativo. Então dá para fazer sim tax free na Gundam Base, que era algo que eu não sabia em 2023 quando eu fui lá. Então essas duas mudanças são as principais mudanças em relação àquele vídeo, né? Claro, a outra mudança grande é a mudança de valores, né? Porque quando eu fui em 2023, o dólar era 5,12 e o ien estava valendo 100 ien valia 67 centavos de dólar, né? Agora o dólar tá mais ou menos 5,65, né? Pelo menos agora, quando eu tô gravando esse vídeo, maio de 2025, e 100 ien tá dando 69 centavos de dólar. Então, para você ter uma noção de como essa mudança de cotação afeta os custos da viagem, em 2023, outubro de 2023, quando eu fui, 1.000 ien dava mais ou menos 34 reais. E agora 1.000 ien dá mais ou menos 39 reais. Então a cada 1.000 ien você está perdendo ali 5 reais, porque o real desvalorizou em relação ao dólar e ao ien. Então é só para você ter uma noção. É claro que por causa disso os valores vão mudar. Mas eu vou falar melhor disso no final do vídeo, onde eu vou falar dos valores. Então agora eu vou trazer novas informações para agregar aquele vídeo, que são coisas novas que eu não sabia, eu não tinha feito ainda em 2023. Então, em primeiro lugar, eu quero falar de Fukuoka. Caso você queira ver a estátua do Nuganda em Fukuoka, caso você queira visitar Fukuoka, né, porque ela fica numa outra ilha do Japão, né, então é uma outra região do Japão, longe de Tóquio, de Osaka, pode ser interessante. Eu gostei bastante da cidade, gostaria de voltar lá para conhecer mais, né? Tem os famosos morangos de Fukuoka, por exemplo. Tem outras coisas interessantes de turismo. Claro que nesse vídeo eu não vou falar de pontos turísticos, nada, porque meu foco nesse canal não é falar de turismo, é falar de Gundam. Então, Fukuoka é uma opção interessante. Então você pode, por exemplo, começar a sua viagem por Fukuoka, então voar direto para lá. No caso, em 2024, eu estava vindo da Coreia do Sul, então Fukuoka fica bem perto da Coreia do Sul, é perto de Seul, né, de Seoul, a capital da Coreia do Sul, é perto de Busan, se você também estiver lá na Coreia do Sul, dá para fazer um voo curtinho e pousar em Fukuoka e começar por lá a viagem. Se você começou por Tóquio, você está em Osaka, tem um Shinkansen que conecta tanto Tóquio com Osaka, com Fukuoka, ou só Osaka para Fukuoka. Tem um Shinkansen que vai direto de Fukuoka, direto assim, né? Ele vai fazendo algumas paradas, mas ele vai conectar no mesmo trem Fukuoka, Osaka e Tóquio. Então você também pode ir de Shinkansen se você quiser. Então, recomendo bastante, se você tiver a oportunidade, de conhecer Fukuoka, conhecer a cidade, porque além de ter a estátua do Nuganda, que na minha opinião é a mais bonita de todas as estátuas de Gundam que eu já vi até hoje, você também tem lá no Lalaport, né, junto da estátua, você tem a Gundam Side F, que é uma espécie de Gundam Base mais diferente, com um tema de ser realmente como se fosse uma colônia no espaço. Tem kits exclusivos lá que você só acha lá. É muito bacana conhecer a Gundam Base de Fukuoka.
Também na cidade de Fukuoka, no centro da cidade, você tem uma Gundam Base de verdade, que também é muito bacana, vale bastante a pena. Tem lojas de Gundam lá, tem Mandarake em Fukuoka, tem bastante coisa. Então, se você tiver oportunidade, eu recomendaria visitar Fukuoka. Lembrando que no meu vídeo do vlog eu falo sobre o agendamento para conhecer a Gundam Base. Então eu recomendo você assistir aquele vídeo, o vídeo do vlog dessa viagem em 2025, onde eu falo sobre como funciona o agendamento para conhecer a Gundam Base. Porque em certos dias ela não está aberta para qualquer um chegar e entrar. Você tem que fazer um cadastro pelo site, participar de uma loteria e você só pode entrar nela se você for sorteado nessa loteria. Então presta atenção bem nisso, então dá uma olhada. E essa loteria vale para Gundam Base de Kyoto, para Gundam Base de Tóquio, também vale para Side F em Fukuoka, então fica atento nisso. E já que eu falei de Fukuoka, falar também de Shinkansen. Em 2023 eu não peguei, em 2024 eu peguei em Shinkansen, né? Eu fui de Fukuoka para Osaka de Shinkansen, fiquei em Osaka, depois eu fui de Osaka para Tóquio também de Shinkansen. Esse ano, agora que eu voltei da viagem, eu comecei a viagem por Osaka, mas de Osaka para Tóquio eu também fiz um Shinkansen. Então, Osaka para Tóquio, que é um dos Shinkansens mais populares, né, mais conhecidos, ele vai custar hoje, eu paguei, né, agora em abril, 14.320 ien, o que dá mais ou menos 560 reais por pessoa. Não é muito barato, dependendo do caso, às vezes pode ser mais barato você pegar um avião e fazer um voo entre as duas cidades, mas aí vai do caso. Só lembrando que para você reservar o Shinkansen, você pode fazer pelo site deles, tem um site oficial. Infelizmente o site não abre do Brasil, você não consegue fazer a compra pelo Brasil. Então você tem que estar já no Japão para acessar, a não ser que você tenha uma VPN para colocar o seu IP como sendo do Japão. Ou então você pode comprar nas máquinas das estações de Shinkansen, não nas estações JR, não nas estações do metrô. Tem que ser uma estação Shinkansen, né? Uma estação dos trens de alta velocidade. Então, por exemplo, em Tóquio, fica na Tokyo Station, tem a área dentro da Tokyo Station dos Shinkansens e lá você tem as máquinas onde você pode comprar. Então, só deixar essa dica aqui e compra com o máximo de antecedência. Eu tentei procurar qual que é o máximo de antecedência que você pode comprar, então eu vi informações entre 3 meses e 1 mês, não ficou muito claro, mas pelo menos uma semana antes eu recomendaria você comprar. Os Shinkansens costumam lotar, em certas épocas eles costumam esgotar, então dependendo do horário que você quiser, você não vai conseguir lugar nele se você deixar para comprar muito em cima. Então tenta comprar antes. Então assim que você estiver no Japão, você já pode ir no site, você pode ter o seu cadastro, vincular o seu cartão e comprar por lá. Uma outra informação sobre o Shinkansen é que desde do pós-pandemia, o Japão colocou uma restrição para você entrar com bagagem no Shinkansen. Então, cada pessoa pode levar normalmente 2 bagagens, mas você tem que se atentar para o limite da medida do tamanho da mala. Então, como funciona essa questão da medida? Se a sua mala tiver a soma das 3 medidas dela, altura, largura e profundidade, não passar de 160 centímetros, você pode colocar essa mala em cima do seu assento, tem um bagageiro lá, você coloca. Então, mesmo uma mala média, né, que num avião, óbvio, você não poderia entrar no avião com ela, você consegue colocar ali em cima. Se a sua mala passar dos 160 centímetros, a soma das 3 medidas, aí você tem que usar um assento especial que te permite acessar bagageiros para essas malas maiores. Então tem 2 formas. Na hora que você comprar, você tem que dizer que você precisa de espaço para bagagem, senão você não pode usar esse espaço. Então tem 2 formas. O último assento de cada vagão, né? Claro que o último você pode entender como o primeiro, porque normalmente o último começa no número 1, né? Mas o último seria o mais para trás do vagão, na direção que ele está andando, né? Então você olha para frente do trem, o que está mais para trás do vagão é o último. Os últimos assentos dos 2 lados, né? Porque tem uma fileira e tem 2 assentos de um lado e 3 do outro. Esse último você pode colocar, se você tiver nele, você pode colocar a bagagem atrás do assento. E também tem alguns lugares no vagão que te permitem acessar o bagageiro atrás, que fica junto do banheiro, normalmente na área entre os 2 vagões, né, entre esse vagão e o de trás, você consegue colocar a mala, mas para isso você tem que ter reservado esses assentos com direito a acessar esse bagageiro. Então, senão você não pode colocar sua mala lá. Então, se a sua mala for normalmente uma mala que a gente chama aqui no Brasil de tamanho G, a mala grande, você vai precisar reservar isso. Não é difícil, na hora de comprar, você diz que você quer lugares com esse lugar para bagagem, e aí ele vai te mostrar só os lugares que
que estão disponíveis, que te dão acesso a isso aí. Eu fiz isso agora em 2025, eu estava indo de Osaka para Tóquio e eu precisava de um espaço, porque uma das minhas malas era grande e ela excedia esses 160 centímetros. Reservei, peguei ali a última fileira, né, do vagão e coloquei a mala atrás do banco, não tive problema, é bem tranquilo. Então é claro, se você quiser se informar melhor, tem o site oficial do Shinkansen, tem vídeos na internet, né? Então eu só quis dar essa informação como orientação geral. Você precisa, claro, se você tiver na dúvida, pesquisar mais a fundo, mas não tem segredo, não tem mistério, é bem tranquilo. Ainda com as dicas novas, eu também vou falar um pouco de Osaka, que eu não tinha falado naquele guia de 2023. Então, Osaka, se você já vai para Tóquio, talvez não seja muito do seu interesse ficar procurando Gundam de Osaka. Se você é uma pessoa curiosa como eu, você vai querer ver em qualquer lugar que você tiver no Japão, né? Mesmo que você vá para Tóquio, eu também queria ver em Osaka. E, no momento, Osaka tá tendo uma Gundam Base Pop-Up, que é uma Gundam Base temporária. Não sei até que data ela vai estar lá, né? Então, ela tá acontecendo na estação Osaka Umeda, a estação Osaka da JR, né? Que é a estação central de Osaka. E fica dentro da Daimaru. Eu falei isso melhor no meu vlog de viagem, falei sobre ela. Mas eu não vou falar muito aqui, porque provavelmente se você estiver planejando uma viagem para o final desse ano, para o ano que vem, ela não vai estar lá, então não vai ser muito relevante para você. Mas, falando em Gundam em Osaka, você tem outras opções também, né? Tem a própria Expo, que vai até outubro de 2025, então você tem a chance de conhecer a estátua do Gundam. Se você for viajar depois de outubro, né? 13 de outubro é quando acaba, aí você não vai poder ver a estátua, mas tem outras coisas. Então, 3 lojas que eu gostaria de chamar a atenção, que eu fui esse ano e gostaria de chamar a atenção para vocês. Vou mostrar um mapa aí, né? Mas você pode pesquisar pelo próprio Google. Você tem 2 lojas da Surugaya, em Osaka, e eu fui nas 2. Elas ficam na região de Nipponbashi, ali mais ou menos perto, né, do Dotonbori e tal, que é Inamba, né, que é uma região meio central de Osaka. Então você tem essas 2 Surugaias, elas têm, claro, kits diferentes, porque a Surugaya trabalha com kits de segunda mão, então tá sempre mudando. Claro que eles normalmente vão ser vendidos acima do preço oficial deles, mas acaba sendo uma opção por causa da escassez, que é algo que eu venho falando desde 2023. É muito difícil você entrar em lojas com preço oficial e encontrar o kit que você quer. Poucos kits vão estar disponíveis nessas lojas, então você acaba tendo que apelar para lojas de segunda mão. Ainda sobre lojas de segunda mão e na mesma região onde estão as 2 Surugaias, você tem a Jungle Fantastic. É um nome enorme o da loja, eu só vou falar Jungle Fantastic. Eu falei dessas lojas no meu vlog, né, desse ano, mas ela também vende kits de segunda mão. Eu entrei nela, tinha bastante kit até, mas o preço também estava meio salgadinho. Mas de repente, se tiver um kit específico que você quer, vale a pena entrar. E também tem a Mandarake lá em Osaka. Eu não entrei na Mandarake de Osaka, mas tem uma também na mesma região. Então todas essas 3 lojas, as 2 Surugaias, a Jungle Fantastic e a Mandarake, ficam na mesma região e você pode ir a pé entre elas para conhecer. Também tem, é claro, tem Yodobashi, tem Big Camera lá em Osaka, que também vão vender kits aí no preço oficial. Essas eu não cheguei a visitar, não estava procurando, mas também pode ser interessante se você estiver lá por Osaka, especialmente se você não vai para Tóquio. Se por algum motivo você está em Osaka e não vai para Tóquio, vale a pena você olhar essas lojas para poder pesquisar e ver se você acha Gundams que te interessam. Então aí nós encerramos então Osaka, e aqui eu queria falar de novo sobre as lojas de Tóquio, né, que eu já tinha falado em 2023, falei de novo no meu vlog, mas eu queria só mencionar, vou mostrar aqui para vocês o mapa que eu segui das principais lojas em Akihabara. Tem mais lojas que isso, mas eu acho que essas são as principais, né. Então, partindo da estação de Akihabara, que normalmente vai ser o seu ponto inicial, você tem a Yodobashi Akiba, né, que é uma Yodobashi especial que tem lá em Akihabara, tem bastante Gundam, tem bastante Model Kit. Claro que ela sofre com a escassez, então kits, tirando os kits que tiveram lotes muito recentes da Bandai, você não vai achar outros kits. Então se o kit teve um lote que saiu, ou um lançamento que foi há 2, 3 meses, um mês atrás, você provavelmente não vai achar lá. Mas sempre vale a pena você olhar. Deixando claro que dessa vez eu fiz o que é o certo, é você passar em todas as lojas, pesquisando, anotando o preço dos kits que você quer e depois você volta nessas lojas comprando os que você quer no melhor preço, né? Então não compra na primeira loja que você achou, né? Normalmente pesquisa é bom. Então você começa na Yodobashi, ali junto da estação, do outro lado da estação, e Yodobashi fica de um lado do outro,
fica o prédio da Rádio Kaikan, ou Radio Kaikan, que é um prédio bem conhecido lá, bem de frente. Olhando para esse prédio, de frente para ele, você vai para a esquerda, na primeira esquina, é onde fica uma porta que tem um elevador e você vai para Gundam Specialist Store. Ela tem um nome em comum, às vezes você não consegue achar ela no Google, então você, como eu falei, você olha de frente para o prédio da Rádio Kaikan, vai para a esquerda, vira naquela esquina, vai ter uma lojinha ali de Ichiban Kuji da Bandai. Passa essa lojinha, vai ter uma porta e vai ter um elevador. Você sobe direto para o 7º andar, aí você vai ler Gundam, vai ter bem escrito isso, porque a loja chama Gundam Specialist Store. Então você sobe, eu mostrei essa loja bastante em 2023, ela é realmente um paraíso de Gundam. Ela tem muitos kits, todos de segunda mão, todos com preço mais alto do que o oficial. Mas, pra gente que está acostumado a pagar tão caro aqui do Brasil, pode ser que compense várias das coisas. Em geral, eu acho o preço dela salgado, ela não é a minha favorita. A minha favorita continua sendo a Surugaya, mas vale a pena ir na Gundam Specialist, você vai ver bastante Gundam, vai ver bastante coisa, anota o preço e deixa para pesquisar melhor. Saindo dela, você tem a Rádio Kaikan, o prédio. Nesse prédio você tem inúmeras lojas de cultura otaku, de gachapon, de muitas coisas. As duas que interessam para Gundam é a Yellow Submarine e a Ami. As duas trabalham com kits de preço oficial, então elas trabalham com o estoque da Bandai, o que eles recebem da Bandai. A Yellow Submarine, uma curiosidade, é que foi a loja que eu comprei o meu primeiro Gunpla em 2017, quando eu não sabia nada de Gunpla. Eu fui para Akihabara, entrei na loja, não sabia direito, entrei, vi um Gundam e comprei. Hoje em dia, pelo menos agora em 2025 que eu fui, o estoque dela estava bem ruinzinho. Mas em 2023, quando eu tinha ido, eles tinham um estoque bom. A Ami também trabalha com bastante Gundam, tem bastante outros model kits, então vale a pena também visitar. E ela vende várias outras coisas, né? Não só Gundam, várias figuras, várias action figures, pelúcia, essas coisas. Então as duas valem bastante. Ali perto também você tem a Big Camera, que é uma rede de lojas, assim como a Yodobashi. A Big Camera tem vários, tem bastante kits também, tem uma área bem grande de model kits, tem bastante ferramentas. Várias dessas lojas que eu estou mencionando tem bastante também ferramentas, tem tintas, só que infelizmente você não pode trazer na mala tintas inflamáveis, nem na mala de mão, nem na mala despachada. Então se forem tintas à base de álcool ou de solvente, você não pode trazer nem na mala de mão, nem na mala despachada. Você só pode comprar tintas à base de água. Então, infelizmente, não é uma boa você comprar tintas no Japão, mas ferramentas, lixas, water decal, essas coisas dá para comprar bastante. Prosseguindo, você tem a Volks Hobby Paradise, que apesar do nome, ela não vende só kits da Volks, né? Eu gosto das meninas que a Volks tem uma coleção de Mecha Musume que ela chama de Vlockers Fiore, mas eles têm outros model kits da própria Volks, né? Inclusive eles têm uns mechas daquele 5 Star Stories, né? Que é um anime, o FSS. Mas também eles têm Gunpla, tem vários outros model kits também nessa loja da Volks Hobby Paradise, recomendo. E também lá em Akihabara você tem uma Mandarake, que é uma Mandarake bem grande, tem vários andares, tem 2 andares que normalmente vão ter model kits, tem uma área de Gundam bem grande e é bem interessante a Mandarake. Ela é meio cansativa de andar, mas às vezes você acha umas boas surpresas lá. E tem a loja mais longe da estação, para mim é a minha favorita, que é a Surugaya. A Surugaya tem 2 andares de model kit. Um andar tem bastante model kit de carros, de aviões, de mecha musumes, de outros mechas, e um andar é basicamente só Gunpla. Então recomendo bastante, sempre foi minha loja favorita. Dessa vez em 2023 foi onde eu mais comprei, e esse ano em 2025 também foi onde eu mais comprei. Então recomendo fortemente na Surugaya. Claro que eles vendem bastante kit de segunda mão com um preço mais alto, mas tem bastante coisa com um preço até razoável e aceitável, e é onde provavelmente você vai ver mais Gunplas dos que você vai estar interessado. Então recomendo essas lojas todas. Então, saindo de Akihabara, tem mais 3 lojas que eu indicaria para você procurar. Tem em Ikebukuro, que é um outro bairro de Tóquio, você tem a Yamada, a Lab One, eu já falei dela também em 2023, ela fica bem de frente para a estação de Ikebukuro da JR, né, de trem. Então lá você tem um andar, o 6º andar
enorme. Antigamente eu ouvi dizer que era o andar inteiro só de Gunpla, agora não é mais o andar inteiro, mas boa parte do andar é Gunpla ou outros model kits. Tem bastante coisa também só no preço oficial, né? Não tem kits de segunda mão, nada. Só os kits que você tem em estoque atual da Bandai, mas vai ter bastante coisa, é bem legal, recomendo você visitar. Se você estiver lá em Ikebukuro, tem um shopping que chama Sunshine City. Esse shopping vai ter várias lojas, relacionadas aí no universo de animes, né, no nosso universo ali geek otaku. Você tem uma loja, acho que de Pokémon, você tem acho que uma loja da Nintendo, tem bastante coisa lá. Tem uma loja da Bandai que não é de Gunpla, mas vai ter Mecha Musumes como 30 Minute Sisters, 30 Minute Mission e agora o 30 Minute Fantasy. Aqueles outros kits da Bandai de Dragon Ball, Ultraman, essas coisas você vai achar. E tem toda uma parte de gachapon da Bandai que dizem que tem mais de 3.000 máquinas de gachapon. Então é uma área bem bacana, vale a pena você conhecer esse shopping, esse Sunshine City. É bem interessante visitá-lo se você já está lá em Ikebukuro. E continuando ainda em Tóquio, em Shibuya tem uma Mandarake, ela fica no subterrâneo, é um caminho bem engraçado que você vai descendo escadas até você chegar lá embaixo. Tem um elevador também, mas a principal entrada dela é numa escada, e essa, ao invés de ter vários andares, como acontece em Akihabara, essa é um andar só, mas é uma área bem grande, bem apertadinha, com várias prateleiras. Tem uma parte bem grande com Gundam. Eu vi vários Gundams, todos de segunda mão, né? A Mandarake trabalha com kits de segunda mão, com produtos de segunda mão, mas tem uma área bem grande de Gunpla com bastante kits, às vezes com preços muito bons. Então vale também você ir lá pesquisar e procurar, é bem bacana, recomendo. E também lá você tem toda uma parte de mangá, de várias outras coisas, como eu falei, de anime, tudo, né? E por fim, tem a Mandarake de Nakano, que fica na Nakano Broadway, que é toda uma área de compras junto da estação de Nakano em Tóquio, que é um outro bairro. E essa Mandarake, eu falei no meu vlog agora de 2025, recomendo que vocês vejam lá, porque ela é bem diferente. Ao invés de ela ser uma loja só com vários andares ou um andar só, ela é como se fosse uma galeria, onde tem várias lojas normais, de várias coisas, e no meio tem várias lojas, como se fossem várias pequenas lojas da Mandarake. Cada uma dessas lojas é de um tema. Então você tem uma loja que é só de Gundam, por exemplo, e lá é onde eu achei bastante Gundam. Tem uma outra loja com bastante outro model kits, né, Mecha Musume, outros mechas, tudo, mas a área de Gundam é bem bacana, tem bastante variedade de Gundam, também de segunda mão, também com mais caros, mas você acaba achando bastante. Então, quando você quer kits que são difíceis de você achar, que você não encontra em lojas oficiais, você acaba tendo que procurar em todas as Mandarakes e também nas Surugaias, né? Então você acaba tendo que pesquisar bastante e ver o que você encontra. E essa Mandarake de Nakano, eu não tinha ido, a primeira vez que eu fui foi agora em 2025 e gostei bastante e recomendo. Então essas são as lojas, tudo que eu indicaria ali para você conhecer, né, como eu falei, em Osaka, mas especialmente em Tóquio. Então agora chegamos numa parte mais espinhosa, que é falar de valores, né? Em 2023, quando eu fiz o guia, eu dei os valores que eu paguei em 2023. A maioria dos valores, em dólar ou ien, continua mais ou menos o mesmo, né? O que mudou foi a cotação do real de lá para cá, e pode mudar mais, né? Mês que vem o dólar pode passar de R$6 de novo, não sei. Então eu tô falando baseado na cotação de hoje, que o dólar tá 5,65, né? Então, esses valores que eu paguei em 2023, eu também fiz uma simulação de valores de uma hipotética viagem de 7 dias em março de 2024 e uma viagem de 14 dias também em março de 2024. Como eu falei, a maioria desses valores em dólar e em ien continuam os mesmos, só que por causa da cotação eles mudaram. Então eu vou trazer os valores atualizados para vocês, né, de agora. Então, por exemplo, a passagem aérea. Eu comprei a minha passagem em setembro de 2024 para viajar agora em abril, voltando no começo de maio. Então eu paguei com a Latam por pessoa R$ 7.630. O voo era com a Latam combinado com a JAL, a Japan Airlines. E vou recomendar para vocês, a JAL é maravilhosa. Eu já tinha voado com a ANA, a ANA, né, que é a outra companhia do Japão, maravilhosa. A JAL é, assim, fantástica, uma das melhores experiências. Eu só viajo de econômica, claro, e foi, acho que, a melhor experiência que eu já tive numa classe econômica foi na JAL. Melhor do que qualquer companhia brasileira, americana, europeia. Já viajei com a Emirates, com a Qatar, não se compara. Eu achei a JAL, assim, fantástica.
maravilhosa. Então essa viagem combinada, né, de Latam com a JAL, né, foi por 7.630. Quando eu fiz aquela simulação em 2023, você conseguia comprar passagem na faixa de 6.000, 6.500. Eu paguei um pouco mais caro, mas também depende muito da época. Como eu falei naquele vídeo, o preço de passagem aérea é algo que varia muito, né? Então não dá para eu estabelecer assim uma média, nada, né? Dá para eu dizer o quanto é, se você sabe a data que você quer ir, quanto que você consegue hoje para essas datas, mas não dá para dar uma média. Você pode viajar para o Japão com 5.000, você pode viajar para o Japão com 8.000 reais de passagem. Depende muito, né? O preço varia, tem promoções, tudo, então tem que ficar atento nisso daí. Mas eu já vou fazer uma simulação de uma viagem de novo, depois que eu falar o quanto eu paguei para essa viagem de agora, de abril, maio de 2025. Então, eu fiquei em mais de um hotel, porque eu fiquei em Osaka, eu fiquei num hotel da Disney em Tóquio, mas o hotel em Tóquio que eu fiquei 7 noites foi um hotel em Shinjuku dessa vez, não foi em Akihabara. Eu paguei $711 por 7 noites. Então é um valor. A simulação que eu tinha em 2023 era $82 por noite, num quarto para 2 pessoas, né? Então, o valor subiu. Eu paguei agora em Shinjuku mais de $100 por noite. Então, isso é uma coisa que realmente o preço mudou. Não só em real, mas o preço em ien e em dólar. Eu acho que com o aumento forte de turismo que tivemos no Japão desses 2 anos para cá, os preços dos hotéis todos subiram. Então, esteja preparado porque o hotel ficou mais caro. O hotel que eu fiquei em Akihabara, o Washington Hotel, que eu gostei bastante e indiquei, ele tá quase o dobro hoje. Eu fui pesquisar para outubro, novembro desse ano, 2025, e também para março de 2026, e ele tá ficando quase que o dobro do que ele ficou para mim em 2023. Então o hotel em Tóquio realmente ficou mais caro. Então vamos fazer uma simulação, igual a simulação que eu fiz em 2023, então eu vou simular uma viagem, né? Nós estamos agora em maio de 2025, vou simular uma viagem em outubro, novembro de 2025 e também uma viagem em março de 2026, para vocês terem uma ideia. Vou mostrar aí os valores, tanto uma viagem de 7 noites, né? Então descontando a viagem de ida, que normalmente é 2 dias que você vai levar para chegar lá. Então se você sai, por exemplo, na sexta daqui de São Paulo, você vai pegar, mesmo pegando só 2 voos, né? Só uma conexão. Então você vai pegar, por exemplo, como eu fiz um voo de São Paulo para Los Angeles e de Los Angeles para Tóquio. Você vai sair daqui na sexta, por causa do fuso horário e do tempo de viagem, você vai chegar lá no domingo. Então, considerando você começando a sua viagem, por exemplo, no domingo, 7 noites, contando a partir do domingo. Ou então eu vou simular também uma viagem de 14 noites, né? Claro que 14 noites você poderia conhecer outros lugares do Japão, mas para simplificar eu vou fazer uma simulação ficando num hotel só em Tóquio. Mas você vai ter que, é claro, adaptar esse roteiro, os valores para sua viagem real, mas é só para dar uma ideia para quem às vezes está curioso sobre isso. As passagens, tanto para outubro, novembro, né, desse ano, quanto para março do ano que vem, eu vi na faixa de R$ 6.600 por pessoa, combinando American Airlines com a JAL. Então são bons voos da American Airlines. Normalmente você vai voar para Nova York e de Nova York para o Japão. É uma viagem que você está fazendo uma rota relativamente direta entre aqui e o Brasil. Infelizmente a gente não tem voo direto, mas sem ser um grande desvio da rota, né? Então se você imaginar o que seria a rota ideal de voar direto de São Paulo para Tóquio, passando por Nova York é um dos melhores caminhos que você pode fazer. Então esses voos da American também tem passando por Dallas, no Texas, também são bons voos. Você vai conseguir na faixa de R$ 6.600 por pessoa, voando American e JAL, com 2 bagagens incluídas. Isso é muito importante. O meu voo desse ano pela Latam só tinha uma bagagem incluída. Como eu tenho uma categoria na Latam, né, na fidelidade da Latam, eu ganho uma bagagem extra. Mas se eu não tivesse isso, eu teria que pagar para levar 2 malas. E normalmente para uma viagem normal, dá para você passar 2, 3 semanas, um mês inteiro com uma mala média por pessoa. Mas como você vai lá para o Japão e você vai comprar bastante, ter 2 malas vai ajudar bastante para você trazer Gundam e fazer compensar a viagem, vamos dizer assim. Então, dê preferência para uma passagem aérea que já inclui 2 bagagens no preço, para você não ter que pagar, porque uma mala separada vai custar
Na ida e na volta, então cada trecho, né, você vai ter que pagar separado a ida e a volta, mais ou menos $100. Então você vai somar aí R$600 na ida, mais R$600 na volta. Então ter as duas bagagens incluídas compensa bastante. Esses voos da American, como eu falei, são bons voos na faixa aí de R$6.600, tanto para outubro, quanto para novembro, quanto para março de 2026. Então, nessa viagem hipotética, né, tanto em outubro, novembro desse ano, você vai pagar, na média, $145 por noite, o que hoje daria R$820 por noite num quarto para 2 pessoas. Então, se você dividir o quarto com outra pessoa, cada um vai pagar mais ou menos R$410, né, se você for com alguém. Se você for sozinho, normalmente o quarto para uma pessoa é quase o mesmo preço de um quarto para 2 pessoas. Então, normalmente você não vai ter muito desconto. Às vezes você tem um desconto, vai pagar menos do que esse 145 por noite. Mas eu tô colocando 2 pessoas porque, como normalmente eu viajo com a minha esposa, então a gente pega um quarto para 2 pessoas e ia ficar nessa média de $145 por noite, um hotel em Tóquio, em outubro, novembro. Se você for em março de 2026, por exemplo, o hotel eu consegui valores mais baixos. Isso tudo procurando em hotéis perto da estação de Akihabara, tá? Não aquele Washington Hotel que eu fiquei em 2023, porque esse ficou bem mais caro, não acho que tá compensando, mas tem outros hotéis ali por perto, se você for no booking.com pesquisar, em março de 2026 você vai achar na faixa de $105 por noite num quarto para 2 pessoas, o que daria aí mais ou menos R$600 por noite para 2 pessoas. A comida, na simulação que eu fiz, é bem difícil estimar a comida, porque depende muito do perfil da pessoa, do que a pessoa quer comer, né, do que você pretende. Então eu estimei uma média de 5 a 6 mil ien por pessoa por dia, fazendo café da manhã, almoço e jantar, né? Ou às vezes você fazendo um lanche, alguma coisa assim. Então eu estimei de 5 a 6 mil ien, que é o mesmo valor que eu tinha estimado em 2023. O valor da comida no Japão, não percebi a comida ficando mais cara, mas por causa da mudança da cotação do real, esse valor agora daria uns R$215 por dia por pessoa. O transporte também eu tinha estimado, né, mais ou menos ali 1.000 ien por dia por pessoa. Então hoje daria R$40 mais ou menos de transporte. Claro que aí você tem os gastos de compras, ingressos para entrar em alguma coisa, né? Se você for numa atração, alguma coisa. Tem vários outros gastos. Isso aqui são os gastos assim mais básicos, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, quanto ficaria a viagem, né? Com esses valores que eu passei, essa viagem hipotética de 7 dias? Por pessoa, você ia pagar R$6.600 de passagem. No hotel, você ia pagar por pessoa, dividindo o quarto com outra pessoa, R$2.400 por pessoa se você for em março, ou R$2.870 se você for em outubro ou novembro, onde o hotel está um pouquinho mais caro. Você vai gastar mais ou menos R$1.505 de comida, R$280 de transporte, totalizando R$10.185 por pessoa, dividindo o quarto, é claro, se você for em março, ou R$10.785 se você for em outubro. Então, é claro, isso é uma estimativa, né? Você pode jogar aí 11, 12 mil para esse, né, dar uma arredondada para cima, para ter uma margem de segurança, né, por causa de variação de cotação, tudo, né? Fora que esse valor eu tô calculando sempre no dólar comercial, e nem sempre você vai conseguir essa cotação no dólar, você vai pagar no seu cartão de crédito, ou se você colocar num cartão da Nomad, da Wise, você vai pagar um pouco mais caro. Então, jogando aí, dá para você ir por pessoa, por 7 dias, mais ou menos 11, 12 mil reais por pessoa, você consegue passar 7 dias no Japão com esse básico, né? Passagem, hotel, comida, transporte. Claro que aí tem todos os outros gastos, né? Mas é o valor para você ter uma base. Se você quiser 14 dias, eu tô mostrando aí todos os valores, vai dar mais ou menos por pessoa, dividindo o quarto, 14.370 no ano que vem, né, em março, ou 15.900 em outubro, porque o hotel tá mais caro, né? Então, de novo, aí você pode jogar para 14 dias uns 15, 16 mil, né? Talvez até 17 mil por pessoa para esses 14 dias, mas aí são só ficando em Tóquio, né? Claro que se você for se deslocar, pegar um Shinkansen para ir para Osaka, para ir para outro lugar no Japão, se você for para Disney, para Universal, você vai incluir os ingressos, tudo. Mas é só para você ter uma ideia de onde começar, né? Se você tá mais interessado em conhecer Akihabara, comprar Gundam, conhecer mais da cultura nerd otaku lá em Akihabara, diria que 7 dias é o suficiente. Dá para conhecer bastante de Akihabara,
e outras coisas em Tóquio. Se você quiser fazer uma viagem mais longa, conhecer mais do Japão, outros lugares, aí é claro que uma viagem de 14 dias ou mais seria interessante, né? Você pode ficar facilmente 20 dias no Japão, 30 dias e vai ter bastante coisa para conhecer. É claro que quanto mais tempo, mais caro vai ficar a sua viagem, mas acho que esses valores servem para dar uma ideia para o pessoal aí se programar. De novo, como eu falei, é uma dúvida que o pessoal perguntou várias vezes, é o limite que você pode trazer, né, na mala. Isso eu já falei no vídeo de 2023. Você pode trazer de viagem do exterior $1.000 na sua mala, sem precisar declarar para a Receita, sem correr o risco de ser taxado. Acima disso, aí você tem que declarar, porque você vai pagar 50% de imposto para o valor que excede esses $1.000. Então, se você trouxer $1.200, você só vai ser taxado sobre os $200 que excedem, né? E isso é por pessoa, você não pode acumular, né? Por exemplo, se um item só custou $1.200, você não pode dividir esse item para duas pessoas. É um item só, uma pessoa vai ter que pagar o imposto sobre esses $200 que excedem. Mas de resto, itens individuais você pode distribuir entre duas pessoas sem problema. Lembrando, é claro, que gastar $1.000 em Gundam é muita coisa no Japão. Provavelmente você vai acabar o espaço na mala que você tem antes de acabar essa sua cota de $1.000. Então, normalmente não vai ser uma preocupação. $1.000, como eu falei, é muito volume. Você nem conseguiria fazer caber em duas malas para você. Mas é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar a dúvida do pessoal, né? Como eu falei, alguns valores mudaram no Japão, especialmente a hospedagem. A passagem aérea tem variado o preço, às vezes você consegue numa promoção num preço bom, às vezes mais caro, depende muito da data, da antecedência que você está comprando, então é bom ficar de olho. Como eu falo naquele outro vídeo de 2023, recomendo você acompanhar o valor da passagem através de sites de promoção como Melhores Destinos ou Google Flights para pesquisar. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa aí um like, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.